e ele obedeceu, ele seguiu aquelas orientações. Irmãos, para sermos fiéis a Deus, nós devemos ser fiéis a Deus em todos os momentos, não importando a qual situação. Aquela aventureira, ali representada como uma aventureira, né? Aquela menina, ela poderia muito bem, por estar ali sendo escrava, né? Ela poderia muito bem não ter falado nada, né? Poderia ter guardado um certo tipo de mágoa e poderia ter pensado assim: eu não vou falar nada não, porque esse homem me tem como escravo aqui, então ela poderia não falar nada, né, para ele, né, deixá-lo morrer. Mas quando os verdadeiros servos de Deus não pensam assim, né, eles pensam em fazer as coisas certas, fazer o bem. E essa menina, ela fez o dela, testemunhou. E no decorrer da história, nós conhecemos muito bem Naamã. Ele foi até Eliseu para receber a cura. E Eliseu pediu para que ele banhasse 7 vezes no rio Jordão, um rio imundo naquela época. A princípio ele ficou assim, meio não querendo fazer isso. Ele achava que de repente seria em vão, um absurdo. O general se humilhar tanto a ponto de mergulhar em um rio imundo, né, 7 vezes. Mas assim, depois de um tempo, ele atendeu aquela orientação. Sabe por quê? Porque ele não tinha outra esperança para ele. Era a única alternativa que ele tinha, era a única esperança que ele tinha naquele momento. E ele confiou naquela menina. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. Após ele ter sido curado, ele ficou tão feliz. Ele engrandeceu o nome do Senhor, o nome do Deus daquela menina. Ele falou: bendito seja o nome do Deus dessa menina, do Deus de Israel. E a história fala que ele saiu glorificando o nome de Deus e testemunhando. Naamã passou a testemunhar. A partir daí, quando ele voltou à sua vida, ele começou a testemunhar para as pessoas do milagre que o Deus de Israel havia feito na vida dele. Tudo isto por causa de um testemunho que essa menina deu em relação ao nome de Deus. Mas como eu falei antes, esse testemunho, esse caráter dessa menina não veio por acaso. Os seus pais educaram essa menina nos caminhos do Senhor, ensinaram, né, a desenvolver um bom caráter. E ela, como eu falei antes, mesmo estando longe do seu pai e sua mãe, ela testemunhava. Ela não precisava de ninguém para ficar ali falando o que ela deveria fazer em relação ao seu testemunho, porque o seu caráter já havia sido formado. Então, através dessa história, nós aprendemos e entendemos a grande responsabilidade que eu e você, que nós temos para desenvolver nas crianças, porque elas são o futuro da nossa igreja. Elas são o futuro, elas que vão levar a mensagem de Deus com motivação, com ânimo, com felicidade, com alegria no coração. Vão testemunhar. O testemunho, ele é mais importante. O testemunho, Isaías fala que o testemunho fala mais alto. O testemunho fala mais alto, irmãos. Por isso que nosso objetivo hoje, ao iniciarmos o Clube de Aventureiros, é dizer que nós queremos o melhor para o futuro da nossa juventude. O melhor. E quando nós vemos aí jovens trabalhando na obra do Senhor, se dedicando às coisas de Deus, nós lembramos que um dia esses jovens foram crianças e que elas foram ensinadas a fazer a vontade de Deus, a seguir os caminhos do Senhor. Essa é a grande responsabilidade. Então, que
toda a igreja possa ver isto com bons olhos, e possam sempre estar apoiando grupos de aventureiros através da oração e através de outras formas também. Nós queremos fazer a vontade de Deus, sabe, queridos? Nós que somos líderes, cuidando principalmente, né, os líderes da igreja, os líderes do grupo de desbravadores, aventureiros, nós não ganhamos nada para fazer esse trabalho, mas nós temos um salário que nós recebemos. E sabe qual é esse salário? A gratificação. Quando nós vemos os nossos meninos e meninas nos caminhos do Senhor, quando nós vemos eles tomar a decisão de servir ao Senhor, esse é o nosso salário. E quando eles crescem, se tornam bons cidadãos, aí perante a sociedade, perante a família, perante a igreja, nós ficamos felizes porque nós também, de certa forma, ajudamos para que eles desenvolvessem um caráter santo, respeitável perante o Senhor. E que nessa manhã nós possamos nos apegar à história que foi contada aqui da menina de Israel, a menina hebreia, e saber que Deus tanto usou aquela menina, ela também pode usar vocês adultos, pode usar vocês jovens e principalmente pode usar vocês crianças. Deus pode usar a cada um de vocês. Vocês precisam acreditar e ter a certeza que Deus há de fazer o melhor na vida de todos vocês. Que nós possamos, irmãos, nessa manhã nos render aos pés do Senhor e pedir para que Ele nos oriente, nos dê força para nós continuarmos nessa luta, continuarmos seguindo, né? E ensinar essas crianças o caminho que elas devem seguir e torná-las verdadeiras aventureiras e aventureiros da esperança. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Amém.